Foi cimentado. Deposição. Mas qual, deposição por qual processo? Cimentação. Nidificação. Não, o ambiente. Que depositou isso? Foi O rio. o rio. rio. O rio. Que no começo falou que você fazia e começava o depósito. Nós vimos a formação moderna, Esse atual, é depósito antigo. e esse é antigo. Agora, como é que está o nível do rio lá? E se isso aí era o rio? Então, O nível do rio aqui é muito Tava mais alto. muito É alto. o Kevin do peru mesmo, hein? É isso aí, velho. O nível do rio tava aqui em cima. E a gente pode falar que tava bem mais alto porque... Então, Porque você já sabe dessa aula, né? o preto tava mostrando lá, tem uns blocos lá no alto. Então se você... Nós vamos ver depois esses depósitos de cascalho bem no alto. Então se tem o depósito de cascalho lá no alto, você quer dizer o quê? Que o rio tava lá. Tava lá e caiu, foi E aí o que abaixando. aconteceu? Ele vem... Cai na... Que nível de processo é esse? O rio tava lá no alto, ele vai... diminuindo o volume. Não diminui o volume, mas ele está assim, erodindo, né? E está, né? Até a gente usa, esse é um termo técnico, né? Mas é legal assim, o preto trabalha com marcenaria. Ele usa uma formão, como é que chama aquilo? E aí ele vai, com a madeira, ele vai batendo assim, ele vai fazendo sucos. Como é que chama isso? É um processo. Na marcenaria é o mesmo termo que a gente usa aqui para esse processo de erosão. Ele vai esculpindo. Mas quando ele está, o artesão mesmo fazendo escultura e tudo, como é que chama aquilo de tirar as lascas e tal? Como é que ele chama? Eu ia falar lapidado. Como é que você fala? Lapidação? Lapidação é da É pedra. pedra. Na madeira você não fala lapidar, você fala o quê? Entalhar. Entalhar. É um entalha. Entalha. Isso aqui a gente fala o entalhamento, que é do rio. E aí o adjetivo de rio a gente fala entalhamento Fluvial. fluvial. Então esse é um processo de entalhamento fluvial. Agora, se o rio era lá em cima, aqui embaixo era tudo rocha, não tinha caverna, não tinha nada. Aí está entalhando. Agora, para isso aqui que está sendo entalhado, vocês imaginem o bloco todo aqui onde está o parque, o Vale do Ribeiro. Bloco de rocha. Esse bloco de rocha, ele está soerguendo ou ele está abaixando para ele ser entalhado? Se ele tá abaixando. Então, se ele está abaixando, ó, pensa um pouco. Ó. Você tem o rio está aqui, né? Onde está meu dedo. Aí você tem o bloco. Se ele abaixa, Ah, não, o rio abaixou. O rio vai abaixando. o rio que vai abaixando. Vai abaixando. Então, para o rio abaixar, o bloco ele tem que subir ou ele descer? Só erguer. Soerguer. Subir. Então, isso aqui é um reflexo que todo esse bloco ele está sofrendo um soerguimento. E por isso que ele está erodindo, está ficando muito entalhado, muita montanha. Porque se fosse o contrário, ele é rebaixamento, isso é lá embaixo no Vale do Ribeira, está sendo todo entulhado por sedimento. Aí rebaixou, você faz espaço, acumula sedimento. Você soergueu, ele vai ser entalhado, ele vai ser sedimentado. Então isso aqui tudo está em processo de soerguimento e entalhamento fluvial. Essa é a dinâmica da paisagem aqui. Né? Essa é a história cenozoica. Vamos falar, nós temos 3 capítulos na nossa história aqui. O capítulo pré-cambriano e o capítulo cenozoico. E uma pequena historinha que o grupo dos balões mágicos a gente depois retoma, que é a história mesozoica. Mas essa historinha mesozoica, ela não tem muito a ver. O mais importante é a historinha pré-cambriana, mais antiga, e a história cenozoica. Né? Vamos voltar agora para o pré-cambriano. Lá, muito tempo atrás, quando começou a formar o material que sedimentou, depois sofreu metamorfismo e deu origem às rochas que tem aqui. Que rocha que nós vimos aí, as duas principais? Calcário. Não, o diabase esquece, a historinha do meio. Calcário. O calcário e o Basalto. Não. filito. Calcário e filito. Né? Depois esse basalto é o meio da história que não atrapalha, né? Faz parte da história. Bom, tem o calcário e o filito, né? Tinha um material antes dele ser metamorfizado. Na verdade, o filito é uma rocha metamórfica. E esse pacote todo sofreu metamorfismo. Esse calcário também sofreu metamorfismo? Não, se ele tá tudo junto. Ah, então sofreu. Sofreu, né? Porque tá junto. Só que a resposta dele ao metamorfismo é um pouco diferente, não aparece. Porque o mármore, quando sofre metamorfismo, desculpa, falei a palavra. O calcário, quando sofre metamorfismo, ele se transforma no mármore, ele recristaliza. Aqui não chegou, né? Então o correto mesmo, era a gente chamar isso aqui de metacalcário. Mas fica ruim ficar falando tudo, metacalcário é calcário mesmo, né? Bom, então vamos lá.
E, então, tinha uma rocha, um material anterior, que depois foi metamorfizado, se transformou no metacalcário e no filito. O que era esse material anterior? Era um material sedimentar. E como é que ele se formou? Esse é o começo da história daqui, é o primeiro texto, né, do nosso livro, da história. O que tinha aqui? Primeiro, vamos fazer o seguinte. Não, o arenito a gente não viu. Basalto. Para com o basalto. É sedimentar. Não, a questão falou aí, formou o quê, Murilo? Um argila, depositou argila. Antes de ser argilito, foi argila ainda, né? Porque era inconsolidado. Então depositou argila. E o calcário que está junto? Que material que depositou? O calcário é um pouquinho mais complicado, porque depositou uma lama calcária. E qual era o ambiente isso aí? Era um rio? Era geleira? Era um deserto? Era um rio. Um rio. Tá, mas o depósito de rio, ele tem uma certa energia, ele deposita que material? Grosso, fino ou médio? E grosso. Eu deposito os três. Aí o rio ia depositar grande quantidade de argila, assim, tensos corpos. Porque você vê os corpos, então, era um ambiente marinho, um oceano mesmo, né? Porque todas essas porções de calcário e filito, nós vamos mostrar o mapa para vocês, são centenas de quilômetros. Então, que corpo de água de grandes dimensões que nós temos hoje? São os mares e oceanos. Então, nós temos um oceano aqui, um mar, e aí no pré-cambriano não tinha vida mais evoluída, peixe, concha. Então, ora depositava essa lama calcária e ora depositava argila. Então, estamos formando pacotes de lama calcária e argila. Aí isso aí foi depositando, fica tudo horizontal. Aí, com aquela movimentação das placas tectônicas, né, abriu um oceano, depois vocês viram, abre o oceano, fecha o oceano, e quando fecha o oceano, forma que feição em relevo. Quando fecha tudo, dobra. Montanha. Cadeia de montanha. Então, a nossa história aqui começou com o oceano. Podemos até dar um nome para esse oceano, que os pacotes de rocha aqui, a gente dá o nome de grupo. Tinha um grupo lá, uns alunos que iam falar desse tema. A geologia aqui. O Preto sabe o nome das rochas assim? Tem que trabalhar um pouco, Michel também. Então, porque a gente dá nome para os pacotes de rocha. Os pacotes de rocha aqui, a gente dá o nome de Grupo Assungui. Assungui. Então, tem um grupo de espeleologia, né? Chama Assungui. Então, a gente até pode dar o nome nesse oceano e chamar Oceano Assungui. Então, formou o Oceano Assungui, por volta de 800 milhões de anos atrás, depositou a lama calcária e argila. Aí, as placas tectônicas vão se movimentando, elas vão se chocando, e todo esse material que está nesse fundo oceânico, ele vai dobrar e vai sofrer metamorfismo e formar uma cadeia de montanha. Essa cadeia de montanha é a faixa ribeira, que ela estende toda essa região aqui. Então aqui, gente, já teve uma cadeia de montanha do tamanho do Himalaia, dos Andes. E por que ela não está mais alta? O que aconteceu? Erosão. E certamente há milhares de cavernas lindas, né, que foram destruídas. Então, ó, a nossa história pré-cambriana é isso, né? Formou, depositou argila, lama calcária, o dobramento, o metamorfismo e cadeia de montanha. Aí você vai ter um grande período de erosão até chegar à história cenozoica, que é a formação da paisagem. Então, a gente tem a história pré-cambriana e a história cenozoica. E no meio dela nós temos a história mesozoica, que a gente vai explorar um pouquinho aqui, em cima do balão mágico. Aqui tem umas coisas interessantes, porque dentro dessa evolução da deformação, eles estudaram isso no sistema Terra, quando a rocha está em alta pressão e temperatura, a rocha ela fica plástica. Com a deformação ela vai gerar o quê? Dúctil, Dobras. Aí ela vai subindo mais próximo da superfície, ela perde pressão e temperatura, ela vai ficar mais rígida. Aí quando Aí ela vira. ela plástica é dúctil. Aí quando ela está mais dura, mais rígida, o mesmo esforço, em vez de dobrar, vai... Rúptil vai. Essa são a deformação. Não, Rúptil. dúctil é molinho. Ductil mole. Rúptil é romper. Então a dúctil gera dobras. Nós vamos ver uma belíssima. Não dá pra chegar até lá, né? Mas aqui nós vamos ver alguns exemplos da deformação rúptil. Na verdade, dá pra ver as duas.
Olha aqui, ó. Olha que bonito. Que estrutura é aquela lá, tá vendo? Primeiro, ó, só o seguinte. Nesse oceano foi depositando a lama calcária. Vocês veem que não era só calcário no meio, tem algumas intercalações argilosas. Ela era originalmente horizontal, com o dobramento ficou inclinado. Né? E depois, em porções mais da superfície, a rocha fica mais rígida, ela começa a quebrar. E aí, quando tem um plano de quebra, que tem um movimento, como é que chama? Você tem fraturas, né? Aí quando tem um movimento, deslocamento, E acho que vocês têm uma falha de informação. É uma falha, né? É uma falha, eu brinquei. Tá vendo ali, ó? Tá vendo o deslocamento? Piadinha do Gugino. Olha uma falha aqui, belíssima. E aqui nós temos o exemplo da deformação das obras. No interior até, ó. Tá tudo dobrado. O material estava mais fácil. Esse afloramento aqui é perfeito. Você mostra as deformações dúcteis, né?